choras, Deus responde, aleluia, resolve tudo e te consola o coração, aleluia. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto, hoje tu vai com a vitória em tuas mãos. Quer vitória, igreja? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, igreja, mas vai chorando, geme e chora. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quer vitória, igreja? É gemer e chorar nos pés do Senhor. Se deleita, porque, aleluia, a vitória é certa em o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a ficar em pé para nós orarmos, para que Deus possa vir abençoar nesta noite, amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Santo, nos colocamos, ó Pai Santo, nesse momento na tua presença, meu Deus, para apresentar a Ti, ó Pai Santo, os dízimos e as ofertas, meu Deus, na Tua casa, para que na Tua casa, meu Pai, não venha faltar, meu Pai, o mantimento, ó Pai Santo, e que o Senhor Deus abençoe, meu Deus, cada um de Teus filhos nessa noite, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que trouxeram, meu Pai, para a Tua casa, meu Pai, que o Senhor Deus continue abençoando, multiplicando, meu Deus, as bênçãos, meu Deus, que chegar nas mãos dos Teus filhos, meu Pai. Vai ser, Deus, nesse momento também visitando, meu Pai, o seu lar, meu Pai. Multiplicando, meu Deus, também as bênçãos, meu Deus, o pão de cada dia na mesa, Pai Santo. Também, ó Pai Santo, te peço, meu Pai, por aqueles, ó Pai Santo, que nesta noite, meu Pai, não tem, meu Pai, com que ofertar, mas que o Senhor Deus sabe, meu Pai. E que o Senhor Deus também possa entrar, meu Deus, com a Tua providência, meu Pai. Abrindo, meu Pai, as janelas dos céus, as portas, meu Pai. E abençoando os Teus filhos, meu Pai, com uma porta de emprego, ó meu Deus. Meu Deus, assim eu te peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor Deus abençoe, meu Pai, com saúde os Teus filhos, meu Pai, nesta noite. Dessa forma, Pai Santo, vai repreender, meu Pai, todo mal, meu Pai. Vai tirando de nosso meio, meu Deus, aquilo, meu Pai, que não te agrada, Pai Santo. Meu Deus, nos dá um coração puro, meu Pai. Nos dá um coração alegre, meu Deus, para que nós possamos nesta noite, meu Pai, trazer para a Tua casa, meu Pai, para que não venha faltar, meu Pai. Assim, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Livre sem pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Gostaria só da amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Momento maravilhoso esse, estar na presença do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus.
Eu continuo pedindo oração em nome de Jesus, porque quando eu saio do meu trabalho, a minha intenção é chegar em casa para vir aqui compartilhar em nome de Jesus dessa festa maravilhosa. Glória a Deus, porque se tem momento bom em nossas vidas, é quando a gente está aqui reunido com os irmãos, prestando atenção na palavra de Deus, em nome de Jesus, e louvando a Cristo. De hoje para todos sempre eu venho agradecer em nome de Jesus por tudo. Vou louvar um hino aqui e peço que os irmãos, em nome de Jesus, me ajudem. Glória a Deus, aleluia, Deus. Se faça presente, Pai, em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias, aleluia, Jesus. Oh, Deus, Tu és bom em nossas vidas, meu Pai. Só o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, para nos sustentar, para nos dar força a cada dia, para enfrentar as barreiras. Tu és Pai, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não aleluia, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo aleluia, glória a Deus. Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus, Adoro pelo que aleluia, Ele Jesus. faz. eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Em nome de Jesus, em nossas vidas ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se tudo abrir, aleluia, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo aleluia, Jesus. Graças a Deus, meu Pai, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é Deus em nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro
nossa doutrina na nossa sede PRRCE, 21/9/2022, nós estamos estudando uma série de lições com o tema conversão. E hoje nós vamos estudar, dentro do tema conversão, justificação e regeneração. Amém? Justificação e regeneração. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, ou melhor, vai na folhinha mesmo que já está aí, tá bom? Mais abaixo tem assim, ó, a natureza humana, caída e mal. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós rogamos ao Senhor nesta noite a sabedoria, Senhor, do Seu Espírito Santo para as nossas vidas, a revelação através do Seu Espírito pela Sua palavra para as nossas vidas. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor. Ó Senhor, me dá as palavras que eu devo falar, me dá a inspiração, meu Deus, neste momento, para que eu possa, em Teu nome, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, ministrar esse ensino da Tua palavra. Nos abençoa através desta palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos, Pai. Amém. Pode assentar-se, amados. Glória a Deus. Justificação e regeneração. A conversão, ela é seguida pela justificação, tá? A salvação, ou melhor, a conversão, ela é seguida pela justificação. O que isso quer dizer? Que sem conversão não tem justificação. Sem conversão não tem justificação. Isso é muito importante, irmãos, porque há uma confusão sobre a questão da justificação, da pessoa ser justificada, né? Porque muitos se limitam a dizer que a justificação está somente no fato da pessoa reconhecer que Jesus morreu por ela, ele já está justificado, e não é bem assim. Se não tiver conversão, tá? Que nós temos estudado nas lições anteriores, a morte de Jesus não vai salvar. Não vai salvar. Tem que se converter, sim, tá? Então isso é importante nós compreender na Bíblia, para não sermos enganados com uma falsa justificação, tá bom? Então vamos lá. A conversão é seguida pela justificação. Seguida é o quê? O Espírito, quando eu falo eu me converto, você se converte, irmãos. Eu gosto de repetir porque alguém nos ouve e pode depois ficar questionando. Sempre que nós falarmos que o homem tem uma atitude para com Deus, nós estamos falando com base no princípio de que a obra é do Espírito Santo, mas a decisão é do homem. É sempre assim, na Bíblia toda, tá? Então vamos lá. Justificação. Aí vem aqui uma nota. Tem sido pervertida e praticamente abandonada, né? O que é isso? Fala-se muito sobre justificação, mas como acontece, não se entra muito nos detalhes. Por quê? Porque muitas pessoas querem a salvação, mas não quer se converter. E quando vai na parte do se converter, é onde as pessoas se afastam. Muitos se afastam porque não querem se converter. Querem Jesus, querem Deus, querem estar na igreja, querem até fazer algumas coisas, mas quando vai no ego da pessoa, quando vai nos interesses pessoais, nos desejos carnais, aí começa o problema, né? Ah, não me julgue, Jesus morreu por mim. Não, as coisas não funcionam bem assim. O aspecto, a obra da salvação, ela é simples do ponto de vista da pessoa aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo operar na vida dela, e aí pronto, aí é quase que no automático. As coisas vão mudando dia após dia, certo? Então é importante nós ler as Escrituras, irmãos, para nós não sermos enganados com falsas mensagens que enchem a pessoa de uma falsa esperança de salvação, tá bom? A gente tem que entender o processo da salvação, tá? Que é um processo estabelecido pelo próprio Deus nas Escrituras, tá? Então vamos lá. A definição de justificação, tá?
a natureza humana, vírgula, ela é caída e mal. A natureza humana, ela é caída e mal. Por que ela é caída? Porque está aqui, nós acabamos de ler em Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos, aqui a palavra é todos, todo ser humano é pecador, pecar e é pecador. Então nós vamos entender um pouco essa relação de todos são pecadores, né? Tá certo? E os dois tipos de pecador, né? Tem um pecador arrependido, convertido, decidido a servir a Deus, e tem um pecador que deliberadamente ele decide viver como ele bem quer. Então esse não é convertido, tá? Por isso que chega-se à conclusão que tem um pecador salvo e tem um pecador que não é salvo. Porque já vou adiantar aqui uma parte desse estudo que diz assim: só existe salvação, mesmo confesso em Jesus, se houver conversão. A Bíblia não dá outra porta aberta, tá bom? Então nós vamos estar no processo contínuo, né? Todo dia precisamos nos converter de algum pensamento, de algum sentimento, de alguma coisa. Isso nós tratamos na lição anterior. Muito bem. Então aqui diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é ser destituído? Alguém está numa posição e é tirado daquela posição. Foi destituído da posição diante de Deus. Isso aconteceu, iniciou exatamente com Adão. Adão estava no paraíso, no jardim do Éden, todo dia falava com Deus. Quando Adão pecou, foi tirado da presença do Senhor. E quando Adão reconheceu o seu pecado e se humilhou, ele foi ainda expulso do jardim, porque aquele lugar era só para gente perfeito. E Adão deixou de ser perfeito, porque antes do pecado ele era perfeito. Deus fez o homem perfeito, mas ele pecou. Então ele foi expulso do jardim, tá? Então hoje nós podemos voltar ao jardim de Deus em Cristo, né? No sentido de presença de Deus. Então vamos lá. Aqui em Romanos 5, está aí na sua folha também. Romanos 5, versículos 6, 8 e 10, nós vamos ler, tá? Então versículo 5. Porque Cristo, vírgula, estando nós ainda fracos, essa fraqueza aqui é no pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui, essa palavra ímpio, irmãos, é todas as pessoas que fazem o que é mal. Tem ímpio dentro e fora da igreja. Tem pessoas na igreja que tem atos que aos olhos de Deus é de ímpio, é de impiedade, é mal aos olhos do Senhor, né? Muito bem, então aqui diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, ainda vencidos pelo pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. No versículo 8 diz assim, mas Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo o quê? Nós ainda pecadores. Então a maior obra e a principal missão do Senhor Jesus foi salvar os pecadores. Mas vamos estar repetindo para ficar bem fixado. Mas não existe salvação, mesmo em Jesus, irmãos, sem se converter. Isso é engano, tá bom? Porque Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, vós estiverdes em mim, ele disse, eu e meu Pai viremos e fazemos morada em vocês. Olha bem, então Jesus está dizendo que está na vida daquelas pessoas que tomam a decisão de aceitar a palavra do Senhor. Não é aceitar escolhendo, não, essa daqui não dá para mim não, isso daqui não dá para mim não, se for para mim ser crente assim, não, meu irmão. Perguntaram para Jesus diante de uma palavra dura que o Senhor Jesus pregou, quem é que pode se salvar? E Jesus diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquilo que eu e você, irmão, não conseguimos deixar, largar, nós temos que recorrer a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê força, me dê graça, me limpe, me purifique, enfim. Nós lemos também na lição anterior, o povo de Deus, Israel, dizendo, Senhor, nos converte a Ti, nós nos converteremos.
Quando é que nós falamos isso? É aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas práticas, aqueles comportamentos que a gente sabe que não estamos agradando a Deus. Tá? Nós não devemos dizer, eu sou pecador mesmo e Deus me ama. Não, esquece essas coisas. Deus nos ama, Deus é longânimo, Deus é cheio de misericórdia, Deus se compadece de nós. Tudo que se pensar de bom é Deus, mas Ele é justiça. E o amor de Deus e a justiça de Deus não se separa. Não se separa. Eu conversava agora com um irmão, né, sobre a obra de Deus em ministério, e ele muito entristecido com um irmão que quando vai se tratar de uma questão de pecado na igreja, de uma questão de comportamento que não agrada a Deus, mas Deus é amor, claro que Deus é amor, mas Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, quem não me ama não guarda. Então nós não podemos, irmãos, confiar nessa graça, nessa justificação de Deus em Cristo, sem se converter, sem lutar para servir ao Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe o que é fraqueza e o que é desobediência, Ele sabe quem está querendo e está lutando para obedecer, para servir pelo poder do Espírito, orando, buscando, querendo aprender, e quem acha que está bom, aceitei Jesus, estou louvando um hino na igreja, tá tudo bem e vai vivendo. Não. Viu, meus irmãos? Vamos entender que a salvação, ela requer também compromissos nossos com Deus e a sua palavra. Muito bem, então aqui no versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, esse é o grande amor de Deus. Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem amor igual ao de Deus. Aí diz, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o interessante é que quando a gente continua lendo os versículos, nós vamos ver aqueles que recebem Jesus e a palavra de Deus, e aqueles que não recebem a palavra de Deus. Tá bom? Aqueles que querem andar na luz, na verdade, e aqueles que não vêm para a luz, para suas obras não serem vistas. Então, está o tempo todo a Bíblia nos chamando para uma vida diante do Senhor. E, meus irmãos, tudo isso que nós falamos, veja como uma lâmpada acesa para iluminar a nossa vida, não simplesmente como uma crítica, ou o pastor acha que eu não tenho salvação, o pastor está me julgando. Esquece, está lá escrito no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105, né? Não entendi. Não dá para ouvir não, mas está lá no Salmo 119, amém, irmãos? Glória a Deus. Se eu não me engano é o versículo 105, mas a Rita está corrigindo ali. Vamos lá. Porque se nós, versículo 10 aí na sua folha, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, que é Jesus, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Coisa maravilhosa. Colossenses 1:21, meus irmãos. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos, a vós também, que no outro tempo éreis estranhos, ou seja, não conheciam a Deus, eram estrangeiros e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou. Meus irmãos, observem comigo as palavras aqui, como é importante a gente pensar e refletir. No outro tempo, ou seja, aqui vem para nós, quando nós não conhecíamos a Bíblia, Jesus, não entendíamos como era que nós vivíamos, né? Mas depois que nós conhecemos a Bíblia, Jesus, o Espírito Santo, uma nova vida nós passamos a viver, né? Aí aqui diz assim,
eram estrangeiros e inimigos. Aí quando ele diz inimigo, eles dizem inimigos no e aqui ele diz, pelas vossas obras, mas de maldade, que desagradavam a Deus. Então, as pessoas podem até ter entendimento, irmãos. Ouçam bem isso aqui, ó. A pessoa pode até ter um entendimento de Deus, mas aqui está dizendo, inimigos no entendimento pelas obras. O que é que isso quer dizer? Que todo entendimento, irmãos, que glorifica a Deus e que salva, é aquele entendimento que pratica obras que Deus quer, que Deus nos pede, conforme está na palavra dele, e ainda tem a revelação do Espírito, né? Então isso é importante a gente refletir. O meu entendimento de Deus está gerando em mim obras que glorificam a Deus, obras de uma pessoa convertida mesmo a Deus? Isso é uma interrogação que nós temos que ter sobre nós. E não querer nos justificar por nós mesmos em Cristo. Tá? Eu penso assim, eu acho assim. Se tiver escrito, nossos pensamentos, irmãos, e nossas vontades, elas estiver contra a palavra de Deus, não tem importância, não tem valor nenhum. E dependendo do que nós pensamos e achamos e praticamos, pode nos salvar ou não em Cristo, tá? Porque ele veio também para isso. Olha o livro de Tito, carta a Tito, né? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: porque também nós, se os irmãos prestarem atenção a essa palavra nós, o escritor, aquele que está instruindo, que é Paulo, ele se inclui, ele diz: nós éramos, no outro tempo, o quê? Insensato. Insensato fala de quê? Senso, juízo. Ou seja, agíamos, nos comportávamos sem o juízo, sem o entendimento do Espírito de Deus. Isso é Paulo que está falando. Antes dele ter um encontro com Jesus, ele pensava que servia a Deus. E ele era um judeu, tá, que tinha um autoconhecimento. Ele era um dos principais da religião dele. E o judaísmo, Israel, é povo de Deus. Mas o que era que o apóstolo Paulo estava fazendo antes de ter um encontro com Jesus? Ele estava matando crente, ele estava perseguindo a igreja de Jesus, e achando que estava fazendo um favor a Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aí inverte. Ele era o perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido. Está vendo como é que é? Muda, a vida da pessoa muda quando tem um encontro com Jesus. Então ele diz aqui, ó, nós éramos insensatos. Depois, qual é a outra palavra? Desobedientes. Pensava até que estava fazendo um favor a Deus, mas estava desobedecendo a Deus, perseguindo Jesus, perseguindo a igreja. Jesus, quando se encontrou com Paulo, Jesus disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, já estava sentado à direita do Pai, e veio ter um encontro pessoal com Paulo e disse assim: por que tu me persegues, Paulo? Porque quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus primeiramente. Porque todos aqueles crentes que estavam sendo fiéis ao Senhor, estavam em Jesus. E Jesus estava neles. Ele diz: nós éramos insensatos, desobedientes. Aí ele diz: extraviados, perdidos, jogado aí, ó. Quando é que uma coisa se extravia? Quando se quebra, quando derrama, é quando, né, se estraga. Aí ele diz: servindo a várias concupiscências e deleites. O que é concupiscências? Desejo descontrolado. Essa palavra concupiscência na Bíblia, irmãos, ela aparece mais nas práticas sexuais, os desejos sexuais, né? Então, eles não tinham controle. Várias concupiscências, porque tem a
concupiscência dos olhos, né? De olhar, de ver, de desejar e outras mais. Aí ele diz, e deleites. O que é os deleites? Deleites está relacionado a desejos carnais, né? Que não é só o sexo, são outros desejos, né? Tá bom? Vivendo o que? Em malícia e inveja. Isso é o que domina a humanidade, sem a palavra, sem o temor de Deus, sem o Espírito Santo, e aí confessa Jesus e não quer deixar certas práticas que o Senhor nosso Deus é quem condena, não aceita, né? E inveja, aí ele diz, odiosos. Um crente, irmãos, ele pode até se irar, como diz a palavra de Deus, mas ele tem que vencer a ira. Ele não pode guardar no coração a ira, a raiva, porque o Espírito de Deus se retira e a pessoa poderá perder a sua salvação. Deus diz para o seu povo, minha é a vingança. Se alguém nos faz mal, nos afronta, nos agride, nos humilha, nos destrata, peça misericórdia a Deus por aquela vida. Deixa Deus cuidar e não pense nem deseje o mal para ninguém. Aí ele diz, odiando-nos uns aos outros. Como que uma pessoa pode guardar um ódio por dias, meses, anos? Eu ouvi pessoas, não no cristianismo, mas no cristianismo evangélico, porque tem outro cristianismo, ou outros cristianismos. Mas alguém já ouviu aqui essa declaração, que aquela ofensa, aquele mal, a pessoa diz, vou levar para a sepultura, né? Dizendo que não perdoa. E o Senhor Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Ó, quem não perdoa, não é perdoado. Pode aceitar Jesus, pode beijar os pés de Jesus, do Senhor Jesus, pode louvar hino, pode pregar, pode ensinar, pode ser uma bênção aos nossos olhos, mas se tiver lá no coração, não libera o perdão, está perdido também. Porque está escrito, é Jesus que falou. Não adianta, irmão, nós confiar na misericórdia de Deus e insistir no erro. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. E dependendo da ferida, e dependendo da gravidade, é difícil para nós seres humanos. Porque perdoar é um dom, irmãos. O perdão, ele tem que ser incondicional. O que é incondicional? A pessoa, aceitando ou não, ela tem que estar perdoada. Eu não posso ter um mal no coração para com aquela pessoa. Tá? Então aqui, e aí nós, se nós não vigiarmos, nós vamos querer justificar para Jesus. Senhor, mas olha o que ele fez por mim, olha o que ela fez por mim, olha o que ela faz por mim. Alguém já me pediu perdão várias vezes, uma certa pessoa. Eu digo, olha, o que você já fez de mal contra mim, o que você está fazendo e o que você vai fazer para o resto da sua vida, se depender de mim, você está no céu, está tudo perdoado, porque eu quero ir para o céu. Amém? Agora, uma coisa é o perdão, amém? Deus está vendo no meu e no teu coração, se não há nenhum mal dentro de nós. E outra coisa é andar com gente desmantelada, desordenada, que a Bíblia manda se apartar de quem anda desordenadamente. Esse se apartar não é ser intrigado, né? Não é desejar mal para essa pessoa, não é ser inimigo dessa pessoa, mas é não conviver com ela, porque não tem fruto. Ela vai te fazer pecar, vai me fazer pecar, porque o coração da pessoa é má. Então é preciso entender isso aí, tá bom? Porque alguém já me perguntou, pastor, e eu tenho que conviver com essa pessoa de forma nenhuma? Se ela só te faz o mal, perdoa ela, não tenha nenhum mal no seu coração e siga a sua vida. E amém. Tá certo? Muito bem. Sim. Eu não... Hã? Pronto, eu estava certo. Amém. Obrigado, irmã Rita. Salmo 119, 105. Obrigado, né?
É que é tanta palavra, é tanto capítulo e versículo que a gente às vezes confunde. Mas isso mesmo, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? Isso é maravilhoso, né? Bom, na sua folha de estudo, na regeneração, vida nova e natureza nova. Quem é regenerado, ele passa a viver uma vida nova em Cristo, em novidade de vida, tá? E ele passa a ter uma nova natureza. Que nova natureza é essa? De Cristo. Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O cristão que tem essa nova natureza, a velha fica como que dormindo, amortecida. E ele agora, essa nova natureza, só quer saber a vontade de Deus, só quer agradar a Deus, com todas as dificuldades, porque ainda é um ser humano, mas ele quer agradar a Deus, tá? Então isso é maravilhoso, isso é verdadeiramente a regeneração. Aí se a pessoa estiver realmente vivendo uma nova vida em Cristo, nós em Cristo, Cristo em nós, a palavra de Deus em nós, aí sim, eu tenho uma nova natureza, que é a de Cristo, implantada em mim, em você, meu amado irmão. E aí, eu posso dizer com segurança: eu sou um justificado em Cristo. Eu sou justificado em Cristo. E o Senhor Jesus falou disso, exemplificando: Nicodemos, tu precisa nascer de novo, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, disse Jesus. Aí Nicodemo disse: eu tenho que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Da palavra. E do Espírito? Do Espírito de Deus. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus que gera uma nova vida, e que nos dá uma nova natureza. Então essas frases são extraídas das Escrituras para que nós não relaxemos. O modelo de crente não é denominação, não é irmão, nem irmã, nem crente, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem os falsos Jesus que tem por aí. O modelo do que o crente deve tomar é das Escrituras, da palavra de Deus, porque hoje uma igreja pode ser modelo de testemunho, de fé, de palavra, de vida, e amanhã pode desencaminhar. O irmão, a irmã pode mudar, os irmãos, as pessoas podem mudar, mas o Deus das Escrituras diz: eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós só temos uma opção: permitir que a palavra de Deus, o Deus eterno, nos molde ou nos faça a pessoa que Ele quer que sejamos. Muito bem, na justificação, quem é justificado está numa posição diante de Deus, amém? E essa posição é celestial, é um cidadão do céu. Está aí, ó, uma nova posição. Quem é justificado? A justificação é declarada pelo próprio Deus. Deus declara justo aquele que crê em Jesus. Agora, essa palavra aqui, crê, meus irmãos, inclui a pessoa do nosso Senhor Jesus, inclui o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o enviado, eu creio que Jesus morreu para me salvar, e eu recebo a tua palavra, Senhor. Aí está fechado, aí o crer está fechado, certo? Mas se eu ficar escolhendo o que eu quero, eu vou me perder com certeza. Deus tenha misericórdia de nós. Bom, na justificação, o pecador é justificado em Cristo Jesus, tá? Na justificação, acontece o perdão dos pecados por Jesus Cristo. Um ato declarativo, Romanos 5:1, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, sabe quem é que dá essa paz a nós? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Ele morreu por nós, declaramos aceitar a palavra dEle, e o Espírito Santo da verdade, disse Jesus, quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, Ele me glorificará, Ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo vai falar comigo e contigo, meu irmão, se nós estamos vivendo, buscando viver a vontade do nosso Deus, para de fato sermos um convertido, e após esse sentimento, a justificação, tá bom? Isso não é estado de perfeição, tá bom? Há um dilema muito grande com essa palavra. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Isso daí não precisa nem se falar, isso é óbvio. Isso é óbvio. Se o homem pudesse ser perfeito na terra, Jesus não teria vindo. Mas a mesma palavra da graça e da salvação nos evangelhos, a própria palavra diz, disse para Abraão, lá no Antigo Testamento, né? Anda na minha presença, ser perfeito, Abraão. E no Novo Testamento, o próprio Senhor disse, para nós buscar a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus, é para nós buscar o padrão de Jesus. Aí, noutra palavra diz, aquele que nele crê deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Como foi que Jesus andou? Eu, no início da minha fé, eu ouvia muitos ensinadores, os irmãos, dizer o seguinte: ei, irmão, quando você for falar alguma coisa, pergunta a Jesus se ele falaria o que você está falando. Ei, irmão, quando você estiver num lugar, num ambiente, pergunta se Jesus estaria ali também. Quando você for usar qualquer coisa, pergunta se Jesus também usaria. Certo? Você acha que se Jesus viesse hoje, ele ia tomar banho de sunga na praia? Hã? Não, mas Jesus é Jesus. Oh, mas espera aí. E nós? Quem é que nós somos? Sabe o que é que significa ser cristão? É ser um pequeno Cristo. O que é ser um pequeno Cristo? É uma réplica de Jesus. Aí começa, mas isso, mas isso, a minha salvação depende disso, depende daquilo. O Senhor Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O crente tem que ser uma testemunha, irmãos, em tudo, e principalmente nas questões morais, que é onde o povo mais nos observa. Vamos lá. Então olha lá. Romanos 3:20, está aí na sua folha. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha aí. Parece uma contradição quando nós lemos essa palavra, porque toda vez que lê-se lei, já pensa em graça. Eu sou salvo pela graça, não pela lei. Mas precisa ser entendido. Olha, irmãos, a lei, por que a lei não salva? Por que as obras em si mesmas não salvam? Não é porque ela é má, é uma coisa má. Não, Paulo diz, pelo Espírito de Deus, que a lei é boa. Mas para que serve a lei? A lei serve para me dizer se está certo ou se está errado. A lei serve para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Agora, o problema da salvação, o maior problema para alguém se salvar é o pecado. E pela lei, porque quando Deus deu a lei, irmãos, esperava Deus, né? Queria Deus que os homens obedecessem e por ela fosse salvo. Mas voltando ao início do nosso estudo hoje, a natureza humana é má. Sem o Espírito Santo, ela não obedece nada, quase nada, só o que lhe é conveniente. Tá? Mas o evangelista Zé Carlos, em função de pastor no parque, já leu hoje aqui, né? Amém?
Como foi que você leu, evangelista? Jesus não veio para... Isso. Ele não veio para anular, apagar, dizer, olha, não vale mais nada, não. Mas ele mesmo diz, eu vim para cumprir. Esse eu vim para cumprir, irmãos, tem dois sentidos, dois significados, aliás. Primeiro é que partes do que está na lei, dos sacrifícios, das oferendas, das ofertas, apontava para Jesus, que fez o único sacrifício para cumprir toda a lei, para salvar a humanidade, tá? E ele obedeceu toda a lei. Se Jesus tivesse pecado, ele não teria ressuscitado, e o sacrifício dele seria em vão. Então Jesus cumpriu a lei, que representava ele era o Cordeiro de Deus, né? E ele, aquele sacrifício, as oferendas, se referia a ele. E ele cumpriu a lei também em obedecê-la, que ele era judeu também, tá? E por isso, o sacrifício dele teve 100% de valor. E ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu na presença dos discípulos, foi para o Pai e disse que vem buscar um povo aqui nesta terra. Então, amados, quando diz aqui que pela lei ninguém é justificado, tá? Não é que a lei não tem importância, é que ninguém consegue obedecer ela 100%. E Jesus veio por isso, tá? Agora, isso daqui é um ponto que eu considero indispensável a gente pensar. Deus conhece quem quer, quem deseja fazer a vontade dele, e quem quer e quem está se justificando, não querendo obedecer. É desobediente, tá? É diferente. Fraqueza é uma coisa, desobediência é outra coisa. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu conheci testemunho, irmãos, de irmãos que Deus permitiu que ele ficasse no leito por vários dias até morrer, porque ele não conseguia e tinha uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus para se ver livre da bebida alcoólica, por exemplo, do álcool, dos vícios. Ele chorava, ele queria, do cigarro, né? O pai do nosso pastor Oliveira, que esteve aqui, ficou vários dias internado, e ele não conseguia largar o cigarro, mas na internação, Deus permitiu que ele ficasse vários dias, preparou ele e ele foi para a glória. Temos outras pessoas que eu não vou citar o nome, porque a pessoa vai ouvir e vai ficar muito emocionada, né? Mesma coisa, eu tive a oportunidade de visitar um irmão, que ele estava na UTI, e esse tinha dificuldade de largar a bebida, né? Queria, chorava e não conseguia. Eu fui visitar ele na UTI, já estava desenganado mesmo, né? E ele não se movia mais os membros, mas ali eu fiz uma oração por ele, e antes de orar eu disse assim, se você estiver me ouvindo, aliás, quando eu cheguei lá, que ele ouviu a minha voz, eu senti que o corpo dele tremeu assim, que ele sabia que era eu, e ele tinha um respeito, um amor muito grande por mim, aquele irmão. E eu me emocionei quando eu vi aquilo dali. Aí eu disse para ele assim, se você estiver me ouvindo, pisca os seus olhos. E ele piscou os olhos. Piscou os olhos. E quando eu disse, eu vou orar por você, porque ele já tinha se reconciliado, eu vou orar por você, para o Senhor Jesus te dar muita paz na tua alma, no teu espírito. Está me ouvindo? Pisca os olhos. Ele piscou os olhos. E quando eu comecei a orar, uma lágrima desceu do canto do olho dele. Aquilo me emocionou muito. Porque Deus preparou aquele homem para ir para o céu, irmãos. Então isso é graça. Porque a graça, ela é cheia da misericórdia de Deus. Mas aquele homem partiu consciente de que ele tinha que se converter, né? Então isso é importante, né, irmãos? Nós temos essas instruções, esses ensinos. Os irmãos não sabem como eu me sinto feliz com aquelas pessoas que querem aprender. Esses dias o irmão que veio pintar aqui a igreja, já tem mais de 15 anos que ele deixou a renovação do Zemido,
e ele aqui nesse corredor conversando comigo, os olhos lacrimejando, e ele dizendo: eu nunca esqueço, pastor Vicente, dos estudos, dos ensinos que eu recebi aqui. Eu fui congregar numa igreja aí, cheguei lá, o pastor foi conversar comigo e tal, e eu comecei a ver umas coisas lá, e eu disse para ele assim: pastor, olha, eu aprendi com o pastor Vicente, isso, e eu vou viver assim. Ele disse: quem é esse pastor Vicente? Ele disse: vamos lá para o senhor me conhecer ele. E ele trouxe o pastor dele aqui para me conhecer, né, agora na festividade. Então, meus irmãos, eu não me glorio de nada, isso não é nenhum orgulho para mim, isso é um prazer enorme, saber que eu posso contribuir com o ensino da palavra. Eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, que quando estava para partir, ele sabia que ia partir, ele disse assim: ó, eu não vos deixei, está escrito, ó, eu não vos deixei de ensinar todo, a palavra toda, é total, todo o conselho de Deus que eu recebi do Senhor. Então tudo aquilo, irmãos, que eu tenho aprendido nesta caminhada, meu grande desejo é ter a oportunidade de passar, porque me fez bem, me faz bem e me dá um certo conforto. O apóstolo Paulo dizia assim: não que eu seja perfeito, eu também digo, não que eu seja perfeito, longe de mim nem pensar nisso, mas ele diz: mas eu prossigo para o alvo, que é Cristo, ou seja, a minha meta é Jesus. Então isso é maravilhoso, irmão, e que haja em mim e em você esse desejo de aprender, de saber a vontade do Senhor nas Escrituras, e não acreditar num evangelho que estão pregando de facilidades, meus irmãos, tá certo? De facilidades, onde não há compromisso, onde não precisa se preocupar em se converter de verdade, né? Mas vamos lá, Romanos 3, 24, 28 e 30, está na sua folha aí, ó. Sendo justificados gratuitamente, olha que coisa maravilhosa, irmão. Pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Salvação é de graça e com muito amor de Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se o quê? Se arrepende. Só a conversão se houver arrependimento. Só basta um pecador se arrepender. Quando ele diz assim: eu reconheço que sou pecador, eu não quero mais viver servindo ao pecado, eu quero agora viver servindo a Deus. O céu entra em festa, porque esse pecador acabou de dizer: meu coração está aberto, escancarado para o Senhor operar na minha vida, para o Senhor me converter, para que eu seja uma nova criatura. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mais uma vez eu vou dizer, não há contradição aqui, irmão. Quando ele diz sem as obras da lei, irmãos, ouçam que eu vou falar devagarinho, ó. Por que Paulo falou isso, irmãos? Porque os judeus daquela época que estavam dentro da igreja queriam obrigar os cristãos a praticar obras que estavam na lei, a incircuncisão, guardar sábado e outras coisas que era exclusivo do judeu, não era para todos os povos. Então, lei e graça, lei e obras, precisamos entender o que a igreja deve praticar, o que é para a igreja e para todos os povos que vêm a Deus, e o que era só para os judeus, só isso. Mas a lei, ouçam bem, a lei no que diz respeito à questão moral e espiritual, relação temente ao Senhor, continua, não muda nada. Nada, absolutamente nada. Então não há contradição aqui, tá certo? Olha o que diz o versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé. Era por causa disso daqui que Paulo diz, não é pelas obras da lei. Por causa dessa doutrina
ou dessa exigência que Deus fez aos israelitas, que os israelitas queriam também que os discípulos fossem circuncidados, né? Aí ele diz aqui, ó, visto que Deus é um só, que justifica, olha bem, pela fé, a circuncisão, quem é judeu é obrigado a ser circuncidado, e se ele crê em Jesus e seguir a doutrina de Jesus, ele é circuncidado, ele precisa ser circuncidado porque ele é judeu, e ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e seguir a doutrina do Senhor Jesus, porque a doutrina, a restauração espiritual veio por Jesus. Olha, tem lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30, eu acho 31, 32, o Senhor Jesus, está lá escrito, que muitos judeus creram em Jesus, e Jesus disse, está lá escrito, aos judeus que creram nele, em Jesus, Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus, mas ele diz assim, a minha palavra, o que é isso? A minha doutrina, o meu ensinamento. Então todo o Antigo Testamento, a chave dele é Jesus e a doutrina do Senhor Jesus, tá bom? Então, a questão aqui era, visto que Deus, olha, eu vou ler de novo, aí a gente vai concluir, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, eram os irmãos da circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Então Jesus salva quem é circuncidado, judeu. Jesus salva quem não é circuncidado, gentil, que agora é a igreja de Jesus que aceitou Jesus. O Senhor salva os dois. Então essa lei da circuncisão ficou bem claro que não precisava para quem não era judeu, como sábado e outras doutrinas, né? Muito bem. Romanos 4, 1, 2 e 6. No versículo 1 diz assim, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E no versículo 6, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, né? E aí continua. O que é isso? Abraão não tinha lei, né? Não tinha lei. Então a questão da lei e da graça, mas Abraão obedeceu. Quando Deus pediu o filho dele, Abraão ofereceu, certo? Então, porque os irmãos talvez não saibam, alguns, que a lei só veio depois que Deus tirou o povo do Egito, amém, irmãos? Isso é até uma figura para nós também. A lei, a palavra de Deus, é para quem sai do Egito. O Egito é uma figura do mundo. Não adianta nós queremos também ganhar pessoas, levar pessoas a Cristo, já dizendo que ele tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, primeiro ele vem para Jesus, para aprender de Jesus, tá? Por isso que nós não constrangemos ninguém a aceitar Jesus, primeiro porque é uma obra do Espírito Santo, depois a pessoa humana, racional, que raciocina, que pensa, ele está ouvindo e ele está procurando entender, o Espírito Santo vai ajudar ele vai entender, e na hora que ele aceitar Jesus, que o Espírito Santo concluir a obra na vida dele, ele vai aceitar Jesus, né? E nós temos visto vários exemplos assim, tá bom? Muito bem. Na justificação, o que é que acontece? A remissão da pena, tá? A remissão da pena. Que pena? A pena para o pecado é a morte espiritual, física e eterna. Tá? Então, por isso que Jesus disse a Nicodemo, tu precisa nascer de novo, Nicodemo. Aí ele disse, para ver o reino, tu precisa nascer de novo, para entrar no reino. Tá? Então, o pecado, ele cega o homem. Ele cega, ele não entende as coisas de Deus.
Ele é dominado, porque o que prevalece é a natureza caída, que nós lemos no início, tá? Então, vamos ler aqui em Gênesis, sim, mas deixa eu só dar mais uma explicação aqui, ó. A pena para o pecado é a morte, aí, espiritual. O que é a morte? O que é que significa morte espiritual? Separado de Deus. Não tem contato, não tem ligação, não tem comunhão, não ouve a voz de Deus, não é dirigido por Deus, é pelo instinto, é pela a razão, é pela mente, é pela inteligência. O espírito está separado de Deus. Física é a matéria, morre também, e eterna, certo? Então, o homem quando morre sem a salvação em Cristo e a obra do Espírito Santo que o converte, ele morre duas vezes. Ele morre fisicamente, a matéria, que todos morrerão, todos os homens, e depois da morte ele morre a morte espiritual eterna, porque depois da morte física ninguém pode fazer mais nada por ninguém. A decisão tem que ser tomada em vida. Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. São palavras de Jesus, tá? Então a decisão nossa de aceitar Jesus, de servir a Ele, de ser fiel a Ele, tem que ser em vida, porque depois da morte não resolve mais nada. A Bíblia diz que está escrito que ao homem está ordenado a morrer uma vez, e segue o que? O juízo de Deus. Depois da morte, quem vai decidir sobre aquela vida é Deus, mas Deus chama o homem a acertar as contas com ele em vida, porque depois da morte não tem mais jeito, é engano. Arrumam aí alguns arremedeios, mas não resolve não. A Bíblia não dá essa opção. Muito bem. Gênesis 2, 16 a 17 e 17. Versículo 1. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Olha bem, ó. De toda árvore dos jardins, Deus disse para Adão, para o homem: comerás livremente, pode comer. Aí ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é o nome dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Satanás. O que é o comer aqui? É ouvir a voz dele. É ouvir a voz dele. Ninguém sabe o que o diabo ofereceu a Adão e a Eva primeiro, e depois foi levado para Adão, mas com certeza era contra a vontade de Deus. E o que é que nós vemos hoje? A própria palavra diz, ó, o mundo o que? Jaz. Jaz é o que? Está morto. Em quem? No maligno. Por quê? Porque o inimigo de Deus é quem domina as mentes e os corações dos homens para não servir a Deus, para não vir para Deus, para Jesus, para não se converter. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Quem foi esse homem? Adão. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todo ser humano que nasce, ele já nasce contaminado com o pecado, ou pelo pecado. Aí o ser humano tem a fase da inocência. Quando ele descobre o pecado, aí ele começa a pecar, a desejar e a querer, e aí ele precisa de um Salvador. E o Salvador requer dele que ele se arrependa dos seus pecados, que se converta. É assim que funciona na prática, né? No versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja,
aquilo que eu sei que é a vontade do Senhor, tá? E eu faço contra, eu estou pecando. Mas agora, irmãos, nós não temos mais só a lei escrita, nós temos também a lei do Espírito. E a humanidade, mesmo sem a lei escrita, tinha a lei do Espírito. Deus sempre trabalhou desde Adão para que o homem o servisse, tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aí em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu só explicar aqui rapidamente para os irmãos. A morte reinou desde Adão até Moisés. Reinar é o quê? Pecou, era morto, né? Então, era terrível. Mas Deus se compadecia, né? Por exemplo, Noé ouviu a voz do Senhor e anunciou o dilúvio, um exemplo. E os homens não quiseram, não tinha lei ali, mas tinha o Espírito de Deus. E é interessante, irmãos, ele diz aqui até Moisés, porque quando Deus tira o povo do Egito e dá a Moisés a lei, tá? Aquela lei, ela não veio só as palavras para obedecer, para fazer ou não moralmente, mas veio também a lei dos sacrifícios. E aqueles sacrifícios, em outra parte das escrituras que eu não lembro agora, diz o seguinte, que aquele sacrifício, ele cobria o pecado, para Deus não aplacar ou não destruir o povo quando o povo fazia o que era mal. Ou uma pessoa levava lá um animal e oferecia, o sacerdote sacrificava aquele animal, ele entrava e ele era aceito por Deus. Mas diz a palavra que aqueles animais, eles só cobriam o pecado. O sacrifício daqueles animais, o sangue daqueles animais, só cobria o pecado. Agora, quando Jesus veio, Jesus não só tirou o pecado, né? Não só resolveu o problema do pecado, como ele tirou, ele arrancou, mas o sacrifício não podia, ele só aplacava a ira de Deus. Quando Deus via o sangue do animal, que foi um pedido do próprio Deus, e aquele sangue derramado, não era o sangue em si que livrava o povo da ira de Deus, não, era a obediência a Deus, certo? Por isso que a mesma coisa é com Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas só vai limpar e purificar quem se arrepende e quem se converte. Se uma pessoa não quiser tomar banho, irmãos, ele vai ficar, eu vou falar uma palavra mais bonitinha, mal cheiroso, né? Por muito tempo, né? Ninguém consegue chegar perto dele. E o pecado é assim, irmãos, ele cheira mal. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude, né, nessa caminhada com Jesus, tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. O pastor Oliveira já respondeu, é a previsão de chegarem lá por volta das 20 horas, eu estou pedindo a Deus aqui, né, que tenha ocorrido tudo bem, a igreja também, né, foi uma bênção muito grande para nós, né, todos os irmãos é uma bênção para nós, né, mas aqueles que estão longe de nós, quando vêm, é tão bom, né, é tanta alegria, foi tão maravilhoso, né, esses dias aqui com eles, tá bom, e eu creio que todos têm o mesmo sentimento, né, e eles foram também muito alegres, muito maravilhados, principalmente o presbítero Anderson, que não conhecia, ficou impressionado, né? Ele ouvia falar, mas ele disse que não é como estar presente, entendeu? Maravilhoso, tá? Ele deu notícia aí?
Já pousou? Já. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus, né? Com a igreja. E eles chegaram bem, graças a Deus. Já estão com os pés no chão em São Paulo. E agora, certamente, lá nesse momento, é muita alegria com a família, né? Que Deus abençoe nossos missionários, né? Que bênção, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos hoje aqui também nos visitando o Francisco Pereira, né? Que é o tio da esposa do diácono Marcos, né? Eu já disse a ele que ele é bem-vindo. E se ele voltou é porque gostou. E eu tenho certeza que ele vai continuar vindo, ouvindo a palavra do Senhor e sendo abençoado em nome de Jesus, ele e toda esta família, tá? Meus amados, lembrando nossos trabalhos, amanhã, quinta-feira, tem a oração na casa da nossa irmã Vera Amaro, tá certo? Quem puder esteja lá cooperando com a serva de Deus. Sexta-feira, nossa campanha de oração, tá? Vamos estar aqui clamando pela família. Convide família, traga nome de família, mas convide para estar presente. Vamos lá, vamos lá. As pessoas gostam de oração, mas é bom que elas estejam aqui também, tá bom? E sábado, nós não temos atividade aqui, né, irmã? Não, mas tem no Parque do Vaqueiro, tá bom? No domingo, pela manhã, nossa consagração, e à noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Culto de missões no próximo domingo, tá bom? Vamos estar aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, tá? Fique de pé, vamos orar? Presbítero Pedro Valentim, ele renovou a aliança dele com Jesus, né? Glória a Deus. Que bênção, Jesus, que bênção. Vem aqui, presbítero Pedro, vem aqui que nós vamos orar. Toda a igreja vai orar por ele, pedindo que o Senhor dê forças a ele, né? As lutas, a família, é tudo muito difícil, mas quando Jesus vier, irmão Pedro, quando Jesus vier, nós vamos subir, amém? Chegue mais perto de mim, glória a Deus. Glória a Jesus, estamos muito alegres, tá bom? Levante as mãos para cá, vamos pedir. Olhe para mim agora aqui, que eu vou orar por você. Levanta as mãos, vamos pedir que o Senhor dê força ao servo de Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está o teu filho, Senhor, que vem à tua santa presença, meu Deus, confirmar a sua decisão, meu Deus, de se reconciliar contigo, meu Deus, de colocar a vida realmente diante de ti, de se entregar de alma, mente, corpo, espírito, alma, espírito, para te servir, Senhor. Renova o ânimo, as forças dele, a graça do Senhor na vida dele, a fé, para que ele, meu Deus, possa fazer a tua obra também, meu Deus, além de estar na tua casa. Lança por terra toda barreira, todo impedimento, Senhor. Desfaz todas as obras do inimigo contra a vida dele, contra a sua esposa, seus filhos. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo mal contra ti, contra a tua casa. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, amém? Senhor nosso Deus, obrigado por nos trazer a sua santa presença. Nós oramos agora pelos nossos irmãos, meu Deus, pela saúde deles, meu Deus. Agradecemos agora neste momento, Senhor, pela chegada dos nossos irmãos, confirmada, meu Deus, ali em São Paulo. Glória, 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 glória a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos dado esses dias maravilhosos, Senhor, nesta santa comunhão com os Teus filhos. Estou muito alegre, Senhor, de ver toda a Tua igreja, meu Deus, voltada para a comunhão, Senhor. Oh, Senhor, obrigado porque foi uma recepção calorosa, uma recepção cheia de amor, meu Deus, até mesmo daqueles que não estão mais congregando aqui, mas vieram abraçar,
demonstrar que a nossa unidade está acima de tudo no Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia, abençoa, que os teus filhos cheguem do aeroporto ao seu lar, em segurança, em paz, que eles encontrem a sua família, meu Deus, seus familiares, tudo bem, Senhor, e abençoa a obra ali em São Paulo, dê saúde ao nosso amado pastor Oliveira, meu Deus, para que ele continue fazendo a sua obra, Senhor, dê saúde física a ele, abençoa ele, a missionária aí, na sua esposa também, dá saúde dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado por esta bênção. Eu quero pedir também pelos nossos irmãos que estão clamando também por saúde, o pastor Rejano, que não pôde estar hoje aqui porque não está bem das vistas, meu Deus, dá saúde ao teu filho, abençoa para que ele possa, na segunda tentativa, fazer essa cirurgia. Ó Deus, eu peço a tua bênção, peço também pela nossa irmã Maria Mary, que não pôde estar aqui por motivo de força maior, abençoa o seu José, que trabalhou até tarde, abençoa, alegra os corações dos teus filhos. Nós rogamos também, meu Deus, a saúde da nossa irmã diaconisa Floceli, Senhor, repreende as dores, toda a inflamação no corpo, nos ossos, em nome de Jesus, dá saúde, faz um milagre na vida da irmã Josefa, Senhor, toca nos seus órgãos, no seu corpo, faça cessar essas dores, este mal, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção, peço a saúde da missionária Rita também, meu Deus, da nossa irmã Vera Amaro, Senhor, opera na vida dela, Senhor, repreende as enfermidades, todo o mal, a nossa irmã Lúcia Amaro também, que tem passado por dificuldades, Senhor, dá saúde à tua filha, olha para a família Amaro, salva, opera maravilhosamente, faz um milagre completo na vida da irmã Gessimar, abençoa seu esposo, meu Deus, todo lá, família, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa também nosso irmão, amigo, Francisco Pereira, que está hoje aqui, Senhor, abençoa, meu Deus, dai a ele a graça, para ele estar aqui conosco sempre, ouvindo, aprendendo, opera na vida dele e na família dele, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos também pedindo um milagre na vida do irmão Otto, esposo da nossa irmã Vilani, um estado gravíssimo. Meu Deus, só o Senhor pode salvar aquela vida fisicamente, porque espiritualmente, graças a Deus, graças a Ti, ó Pai, ele está diante de Ti. Ó Deus, abençoa também a irmã Augusta, que nós oramos. Ó Deus, eu peço também pelo o Alexandre Otto também, meu Deus, esposo da irmã Lúcia, faz um milagre na vida dele, dá saúde, repreende toda doença, toda enfermidade. Pedimos também pela recuperação do nosso irmão Luiz André, Senhor, abençoa ele, meu Deus, repreende qualquer complicação e ele possa voltar logo, meu Deus, a uma vida normal, a poder estar na tua casa. Abençoa a irmã Ivoneide, que teve essa vitória de estar aqui, meu Pai. Ó Senhor, aprendendo mais de Ti conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, peço pelo diácono Rondinelli, que não pôde estar aqui, abençoa ele, a casa dele, a família, repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus. Olha para aqueles mais que não puderem estar aqui, o Senhor sabe o motivo, guarda, livra, repreende todo o mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus te agradecemos, amém. Senhor, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todo o mal, nos dê uma noite de sono reparador, guarda o nosso lar, nossa casa e a todos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na gloriosa paz do Senhor, meu abraço a todos, amém.